Fala galera, e no Internacional eu quero repercutir uma entrevista do diretor esportivo D'Alessandro para a Rádio Bandeirantes, na tarde da quarta-feira, o programa Donos da Bola Rádio. Ele foi questionado em determinado momento da entrevista sobre Abel Braga. Eu ouvi atentamente o que disse o D'Alessandro sobre o Abel e sim, as portas estão abertas. Se tiver a possibilidade, D'Alessandro quer muito voltar a trabalhar com o Abel Braga no Internacional. Todos os detalhes você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo super e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, pessoal, D'Alessandro esteve nos estúdios da Rádio Bandeirantes, agora uma nova estrutura que foi construída na PUC, e lá foi entrevistado pelo Silvio Benfica, pelo Daniel Oliveira, pelo Luiz Henrique Benfica, o Bruno Soares, enfim, a bancada do Donos da Bola entrevistou o D'Alessandro e os profissionais que citei aqui, bom, competentíssimos, muitos deles meus amigos, inclusive. E lá pelas tantas, o Bruno Soares, que tem canal aqui no YouTube, que é mais ligado ao Grêmio, os conteúdos do Bruno, ele fez uma pergunta que eu achei muito interessante em relação ao D'Alessandro, sobre como é que ele vê também a possibilidade dele voltar, e se o Abel Braga retornasse ao estádio Beira-Rio, como é que seria no momento de eventual pressão que o Roger pudesse sofrer. E o D'Alessandro foi muito claro. Ele disse o seguinte, que a relação entre ele e Abel Braga é muito boa, que ele é um cara sensacional. Todos que convivem com o Abel, eles dizem a mesma coisa, inclusive, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores treinadores da história do Inter, os títulos importantes eles falam por si só, Abel Braga, Rubens Minelli, Abel Braga, enfim, que não foi, pelo menos no conhecimento do D'Alessandro, não foi acordado nada até este momento e que ele vai acrescentar muito, que se tiver a possibilidade do Abel voltar, ele vai acrescentar muito ao clube. O Abel, que deu uma entrevista ao Fabiano Baldasso na última semana, ele falou que só depende do presidente Alessandro Barcelos, caso tenha aí um novo convite, e que só não aceitou o convite para trabalhar esse ano por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, a dificuldade da logística no Salgado Filho e pelo fato de que nasceu a sua neta recentemente. E Abel Braga conhece futebol como poucos, sabe muito de gestão de pessoas, que isso também é fundamental, e que só tem a ganhar ao Inter. Só o Inter tem a ganhar com isso, se Abel for convidado mais uma vez e aceitar retornar ao estádio Beira-Rio. E sobre se Abel voltar como coordenador técnico em 2025, e se o Roger começar a ficar pressionado no cargo, não é a tendência, ele faz um trabalho muito bom, ele recuperou o Inter, o D'Alessandro foi muito sincero em relação a isso, caso o Roger venha a ter problemas. O D'Alessandro é contra ter aí um contrato que, se o Roger saísse, o Abel, por pressão da torcida, fosse comandar o time. O D'Alessandro é contra, e até foi citar no programa o caso do Muricy Ramalho no São Paulo, por exemplo. Ele só aceitou trabalhar no São Paulo mediante uma cláusula de que não teria condição de assumir o time, iria o auxiliar. Mas enfim, essa parte final são mais conjecturas, mas em relação a Abel ser coordenador técnico em 2025, D'Alessandro, ele vê isso com muito bons olhos. E sim, por mais que o D'Alessandro disse que não há nada acordado, eu acho, aqui é um sentimento, tá? Que já há algo bem alinhavado nos bastidores, e Abel Braga tem tudo para retornar ao estádio Beira-Rio na temporada
de 2025, só que como coordenador técnico, tá certo? O elo entre o grupo de jogadores, comissão técnica e a direção, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.